E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de começar o vídeo, já peço minhas desculpas aqui pelo erro no nome da usina, tá? Não é usina de Xiga, é usina de Chica. Eu coloquei, como é que se fala assim, uma errata no vídeo, tá? Da usina de Chica, mudei ali, só que o vídeo não dava para mudar, tá? Então, a errata tá lá. Aqui eu peço minha desculpa pelo meu erro, tá? Gomenasai. A gente tem que ser humilde e, como é que se fala, aceitar o erro e melhorar e bola para frente, tá? Mas vamos lá. Vou trazer 4 matérias para você aqui. 2 em caráter informativo, tá? Mas esse caráter informativo é sempre bom você saber, porque são coisas que fica entre aquela linha tênue entre a vida e a morte, tá? Então é bom você saber, por mais que seja apenas caráter informativo. E as outras 2 é a situação de Chicauá, como é que está lá em Chicauá e etc. A prefeitura soltou uma nota falando sobre as doações, tá? Eu vou ler isso para você aqui. O que os prefeitos ali das regiões que foram mais afetados estão passando, tá? E eu avisado, tá? É aquela velha história. Não dependa da ajuda da prefeitura, porque se depender, você tá lascado. E é o que eu vou mostrar para você aqui. O primeiro, eu também havia relatado no vídeo passado que o Kishida demorou para fazer alguma coisa. Aí questionaram, né? Ah, mas ele veio a público já logo depois que deu esse negócio. Sim, a pessoa falar e fazer são 2 coisas diferentes. No dia 3 foi quando começou a aparecer imagens dos socorristas mesmo. Foi quando no dia 3 o Kishida veio a público para poder falar sobre o efetivo, né, que o governo central japonês está deslocando para lá. No dia 3. O negócio aconteceu no dia 1º. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa tá. E o pouco de ajuda que chegou no dia 3 foi totalmente insuficiente para o número de pessoas que estão lá. Mas eu estou falando esse tipo de coisa, mas é aquela velha história. Vamos lá, já para você ter uma ideia. Tá. Aqui a nota da prefeitura. Tá, aqui que é a prefeitura não fala assim, o estado de Chicauá, tá? Tá falando em relação às doações. Para você que pretende fazer doação, fica atento. Por quê? Atualmente, o estado de Chicauá não pode aceitar suprimentos de ajuda individuais e solicitou que as pessoas se abstenham de fazer doações nessa fase. De acordo com o Departamento de Saúde e Bem-Estar do estado de Chicauá, atualmente é difícil aceitar suprimentos de socorros individuais do ponto de vista que a eficiência do trabalho e da segurança do pessoal, pois pequenas quantidades precisariam ser classificadas e enviadas para o local. Por essa razão, o estado de Chicauá está pedindo às pessoas, está instando as pessoas para se absterem de fazer doações de suprimentos nessa fase, embora haja alguns relatos nas redes sociais que indicam que eles estão aceitando suprimentos humanitários dessa forma. Enquanto isso, a divisão de política de bem-estar do Estado está aceitando grandes quantidades de suprimento de apoio das empresas, tá? Além disso, as empresas que consideram fornecer apoio não devem enviar imediatamente os suprimentos, mas devem entrar em contato com o departamento da província responsável com antecedência para confirmar e coordenar os suprimentos necessários. Então isso aqui é o que o estado de Chicauá está fazendo. Por que disso? Tá? Porque eles precisam fazer triagem. Eles precisam pegar todo aquele, todos os suprimentos que eles recebem, dividir para poder enviar para os locais de evacuação, onde as pessoas estão alojadas lá. Então, se você recebe, de uma forma muito individual, picadinho, por exemplo, as pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa triagem. Igual, por exemplo, se você recebe um monte de água, então já sabe assim, recebi 300 fardos de água.
Então eu tenho 3 centros de evacuação, divido 100, 100, 100. Fica mais fácil para eles trabalharem, coordenarem a logística também. Tá? Então é aquela velha história. Eu estou vendo que está aparecendo bastante grupos, como é que se fala assim, de brasileiros que vão fazer as doações lá. Se você viu algum grupo, né, como é que se fala assim, conhece alguém de algum grupo que vai fazer doações, não precisa, como é que se fala, encaminhar o vídeo, aquela velha história, até porque eu não quero, como é que se fala, me promover em cima da desgraça alheia ou nem nada. Já cansei de falar disso. Por isso que você vê aqui. Eu não sei se você reparou, eu não peço para as pessoas darem like no vídeo, eu não peço para as pessoas se inscreverem. Isso tem que ser de Kimoti, tá? Tem que ser de coração a pessoa se inscrever e dar o like. Você vê que eu não peço esse tipo de coisa, até porque eu acho que é mendigância. Eu acho que se a pessoa gosta do meu trabalho, ela vai se inscrever e vai querer continuar acompanhando os próximos vídeos do canal. Se não, como é que se fala assim, vida que se segue, cada um pro seu caminho, né, todo mundo feliz e acabou. Mas, vamos lá. Então, se você conhecer alguém, não precisa acreditar em mim, não precisa encaminhar esse vídeo. Mas fale sobre isso, tá? A fonte que saiu isso aqui é a NHK, em japonês. Tá? Então, tá aí. Eu falo isso porque quando eu falei negócio do primeiro-ministro, mas cadê a fonte? Cadê a fonte? Desculpa, quando eu falei da usina nuclear, cadê a fonte? Cadê a fonte? Pô, procura. Eu tenho todo o trabalho para procurar. Por que as pessoas não podem procurar também, que é tudo de mão beijada? Eu tenho trabalho, por que as pessoas não podem ter também? Então, eu não dou. Quer? Procura. Quem procura, acha. Tá? Vai continuando. Vamos lá aqui. Agora, a outra parte do... Agora, o que as prefeituras estão passando? Uma reunião da sede de controle de desastres da prefeitura de Ishikawa, isso aqui não é do governo central japonês. Tá? Isso aqui é do estado de Ishikawa. Foi realizada e o prefeito Izumiya da cidade de Isuzu, que compareceu online, disse, né, faltam apenas 72 horas, né, para poder baixar a taxa de sobrevivência, né, que vai ser considerada baixa. Devemos reunir todos os nossos esforços para salvar vidas. Na reunião da sede de contramedidas, né, contra desastres do estado de Ishikawa, que foi realizada no dia 18 do dia 3, tá? Hoje nós estamos no dia 4, os prefeitos da região de Noto compareceram, no caso assim, compareceram online e relataram a situação. Entre eles, o prefeito Izumiya, né, de Isuzu, apelou. Aí falou que não, de 72 horas de novo, tá lá. Em resposta, o Corpo de Bombeiros explicou que todo o pessoal efetivo chegou às áreas afetadas com mais de 650 pessoas trabalhando na cidade de Uedima e 1.300 pessoas na cidade de Isuzu. Então você vê que no dia 3, só o pessoal da prefeitura. Não tinha ninguém do governo central japonês. Já deu para começar aí. Tá? Por isso que eu falo, é muito fácil as pessoas me criticarem. Vai ver a veracidade da coisa. Procura informação antes de levantar dedinho e me apontar. Vai continuar. Claro, errei no nome da usina lá. Reconheço o erro. Vou me só mais uma vez. Mas como é que eu posso? Errei no nome da usina, não na situação que está. Vai continuar. O prefeito Sakaguchi, da cidade de Uedima, também disse: os suprimentos de socorro chegaram hoje de navio. É aquilo que eu falei, que aconteceu o acidente lá no dia 2, questão do avião. Beleza. Deu acidente com o avião, beleza, né? Lamentável, aconteceu. Mas se o governo japonês, o governo central japonês, quisesse fazer alguma coisa efetiva, realmente, eles tinham um caminhão, porque tinha estrada, claro, muitas estradas ficaram bloqueadas, tá? Mas em cima disso eles têm helicópteros, o governo central japonês tem, o exército japonês tem helicópteros, vai falar que não tem? Pô, canso de ver voando aqui perto. Moro perto de uma base militar, perto entre aspas. Os caças passam aqui voando direto fazendo treinamento. Os caras não têm um helicóptero. Os caras não têm a via marítima para poder fazer. Pois é. Então é aquela velha história, tá?
querer passar pano no erro dos outros é meio complicado, mas vamos lá. Então você vê que, ó, os socorros chegaram hoje de navio. Então você vê que quando quer, faz. Mas apenas 3.000 refeições e 5.000 garrafas de água, o que é completamente insuficiente para os 11.000 evacuados. Também está faltando fogareiros. Tá. Então já dá para você ter uma ideia do problema que tá. A prefeitura está trabalhando com as forças de autodefesa e outras organizações para classificar e distribuir rapidamente os suprimentos de socorro que chegaram. Então, é aquela velha história. Chegou no dia 3 de navio e as forças de autodefesa chegaram no dia 3. Então elas já estão lá. Mas é aquela velha história. É aquilo que eu havia falado. Antes, era o quê? Só o esforço do Estado ali. O Estado, que eu falo assim, a província, não a força do governo central japonês, do Estado totalitário como um todo. Deu para entender a diferença? Falar, até papagaio fala. Fazer é o que faz toda a diferença. E é isso que eu trouxe aqui, que muita gente não entendeu. Mas vamos lá, né? Por outro lado, como os suprimentos de socorros individuais precisam ser separados em pequenos lotes e enviados para os locais, atualmente está difícil para a prefeitura aceitá-los no ponto de vista de eficiência do trabalho e da segurança pessoal. Entendeu? Foi aquela nota que eu soltei antes. Você vê que eles não estão falando que não é para doar. Só que eles estão querendo receber em lotes grandes. Em vez de chegar uma pessoa lá, ó, toma um saquinho de arroz, ó, chegar uma pessoa lá, toma uma garrafinha de água. Não, eles não querem assim. Tá? Eles querem que reúna tudo e leve, porque aí eles vão fazer a separação, a triagem e separação de acordo com necessidade. Igual, por exemplo, tá faltando água no, como é que se fala? No shelter 1. Mas no shelter 2 tem o suficiente. Então vamos dar preferência de água para shelter 1, por exemplo. Ah, tá faltando, como é que se fala? Querosene, porque eles precisam para fazer aquecimento, tá? Porque existe o problema também da hipotermia, que é quando o corpo ele começa a perder muito calor e começa a entrar em choque. Ele entra em colapso e pode levar ao falecimento, né, para acentuar, da pessoa. Então, como é que se fala? Porque muita gente associa hipotermia com ficar debaixo d'água. Não, tá? Ficar exposto muito tempo em temperaturas baixas causa hipotermia, tá? E pode levar é isso aí, porque a gente pode falar porque o YouTube agora é uma, como é que se fala, como é que se fala, uma rede friendly, então determinadas palavras não pode, tá? Mas já dá para você ter entendido. Aí continuando aqui, o governador agora, tá? De Chicago falou. Hasse disse: é a terceira noite do desastre, estamos num ponto crítico para salvar vidas. É aquela velha história, aquilo que eu já havia dito, né? Quem acompanhou, quem estava no Japão e quem acompanhou o problema de Fukushima, no caso do Hagibis, né, e outros desastres pequenos, viu que quando dava o problema, no máximo 24 horas, as forças de autodefesa do Japão estavam indo. No máximo 24 horas eles estavam sendo despachados, de alguma forma, para poder ajudar. Teve casos deles irem de helicóptero, um pequeno efetivo ir de helicóptero para começar a coordenar as coisas. Aí depois vinham os caminhões trazendo o resto da tropa e as coisas. Você vê a diferença de governo? É isso que eu tento falar. Não sou contra, como é que se fala, o Kishida nem nada. Mas você vê que, como é que se fala assim, as respostas do governo são muito lentas para determinado, igual aquela velha história. Ah, deu de Shin-Niga, tá lá. Ah, vamos ver o que vai dar. Se eles precisarem de ajuda, a gente manda. Caso contrário, não. Ele não se prontifica. Vamos lá, vamos fazer as coisas, não. Tanto que saiu, como é que se fala, uma outra matéria que eu não trouxe aqui,
tá? Mas eu li ela, eu vou falar mais ou menos de cabeça do que eu lembro. O governo Kishida, tá? O governo central japonês, ele tinha mandado 1000 pessoas da força, como é que se fala? Da força de autodefesa para esses locais aqui, para poder fazer a ajuda, mas viram que é insuficiente. Então eles vão dobrar o efetivo para 2000. Tá? Eles vão aumentar o número de cães, né, farejadores também. E teve uma outra coisa também que eles falaram que ia fazer. Tá? Não lembro agora. Então, mas você vê que eles vão jogando aos poucos as coisas para ver se é o suficiente. Ah, não é o suficiente? Então tá. Só que nisso o povo se lasca. Igual que foi falado aqui. Os suprimentos de socorro chegaram hoje de navio, mas havia apenas 3.000 refeições e 5.000 garrafas de água, o que é insuficiente para mais de 11.000 evacuados. O número de mortos continua aumentando? Continua aumentando. Tá. Até onde eu li, já estava em 73, 74. Tá. Depois eu não li mais. Então já dá para você ter uma ideia, por A mais B, como é que a coisa está ficando. Tá? Então, as notícias entre aspas, tá, de Ishikawa encerra-se aqui em relação à situação, em relação ao que a prefeitura está falando sobre doações. Então, ressalto, se você conhecer alguém, tá, que pretende fazer doações ou pretende fazer algo parecido, encaminha, não precisa encaminhar, como é que se fala, esse vídeo, mas fale para a pessoa, tá, sobre isso, sobre essa questão da doação. A fonte é a NHK que soltou, tá, falando sobre isso, NHK em Nihongo, tá, porque existem páginas em inglês, em português, etc. Isso aqui é a página em Nihongo, tá, da NHK. Então já dá para você ter uma ideia da coisa, como é que está em veracidade. Você vê que em 2 matérias saíram falando a mesma coisa em relação a doações. Só eu falo esse tipo de coisa por quê? Para as pessoas que pretendem fazer as doações, fazer uma coisa coordenada direitinho, para não ter trabalho. Não ter trabalho assim. Para chegar lá, queremos fazer doação aqui. Aí eles falam assim, pô, não quero. Não estou podendo receber agora. Aí perde caminho, perde logística, perde um monte de coisa. Pode acontecer, pode acontecer. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, que tem muita gente pedindo, precisando, como é que se fala, fazer uma ação um pouco mais coordenada, bonitinha. Tá? Aí nisso, a prefeitura, o estado consegue receber ali direitinho e encaminhar para as pessoas. Tá? Porque é aquela velha história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por mais que, como é que se fala, eles estejam necessitando das coisas, você vê que se eles estão falando certas coisas, porque eles estão no meio ao caos para poder fazer a triagem. Mas você viu que em uma parte da matéria foi falado que eles estão recebendo, como é que se fala, as doações individuais, mas que é priorizado as doações em grande quantidade. Tá? Então você decide o que fazer. Nesse caso você queira fazer doações, etc. Agora é caráter informativo, tá? Sobre o tsunami que aconteceu lá. Então, se você tiver interesse em saber sobre o que aconteceu em relação ao tsunami, né, e outras características ou curiosidades em relação ao tsunami, esse último tsunami que aconteceu aqui, fica comigo. Caso contrário, quiser sair do vídeo, porque a pauta principal já foi. Vamos separar aqui, parará. Vamos lá. Primeira curiosidade, tá? Quando deu o Jishin e deu, como é que se fala, anunciaram o alerta de tsunami, levou o quê? 1 minuto, de acordo com eles aqui, para a primeira onda chegar. Então é aquela velha história. Acredite quem quiser, tá? Só que essa diferença de 1 minuto pode levar à vida e à morte. É uma coisa assim, a linha bem tênue. Então vai da pessoa acreditar ou não, tá? Nesse tipo de coisa. E vai da pessoa, como é que se fala assim, querer correr ou não. Tá? Mas vamos lá, ó.
O grupo de pesquisa que estimou que as ondas de tsunami geradas pelo devastador terremoto, que aconteceu na segunda-feira no Japão, começaram a atingir a costa do país cerca de 1 minuto após o terremoto. O grupo, que inclui o professor Imamura Fumihiko, do Instituto Internacional de Pesquisa de Ciência de Desastres da Universidade de Tohoku, ele usou dados de falhas na origem do terremoto, do Centro de Informação Geoespacial do Japão e do Serviço Geológico dos Estados Unidos para executar uma simulação sobre como o tsunami se espalhou. O grupo estima que o primeiro lote de onda, no caso assim, a primeira leva de onda, que atingiu a cidade de Suzu cerca de 1 minuto após o terremoto e a cidade de Nanao 2 minutos depois. No caso, a cidade de Noto ali, que projeta para o mar do Japão. Tá na cara. O documento também afirma que se acredita que o tsunami também começou a atingir a cidade de Toyama, perto da península, cerca de 5 minutos depois. Então você vê que é um tempo muito curto. Se você tiver dar o alerta, tiver que preparar tudo para você correr, é um tempo muito curto. Por isso que eu falo para as pessoas, deixa as coisas preparadas, deixam as coisas tudo certinho ali, porque na hora que tiver que correr, segundos fazem diferença. Tá? A simulação também sugere que o tsunami se espalhou para o norte e oeste do Japão, com mais tsunamis continuando a atingir a península por muitas horas. Imamura diz que o tsunami desencadeado na costa do mar do Japão é suscetível pelos terrenos do fundo do mar devido às águas rasas. Ele acrescenta que acredita-se que o tsunami que atingiu a área costeira após o terremoto de segunda-feira tenha ricocheteado na topografia do fundo do mar. Olha a sorte. O que isso quer dizer? Que dependendo, a topografia no fundo do mar serviu de quebra-mar e evitou um desastre muito maior que poderia ter acontecido em relação ao tsunami. Imamura diz que as pessoas devem evacuar imediatamente para das zonas costeiras no caso de grandes tremores, uma vez que a atividade sísmica continua ativa na região. E é aquela velha história. Ainda não parou, tá? Os terremotos estão com a intensidade mais baixa, mas parou. Então isso aqui é a primeira curiosidade. Tá? Então você vê que, para você que está assistindo esse vídeo, etc., não quiser acreditar em mim, é aquela velha história. Só fazer a pesquisa que você vai encontrar, tá? Esses dados. Então já dá para você sacar que, em relação a tsunami, quando o governo soltar um alerta, como é que se fala? É questão de minutos. Então você tem apenas minutos para você poder correr, para poder tentar te salvar ou não. Apesar que, é aquela velha história, ressalto, não precisa acreditar em mim, mas se você assistiu os vídeos do tsunami de Fukushima, deve ter percebido que foi questão de minutos mesmo. Tá? Então, vai ficando atento. Segunda característica aqui. Esse tsunami, tá, que aconteceu agora, diz o governo japonês que inundou mais de 100 hectares de terra. Então você vê que é coisa pra dedéu. E nessa brincadeira toda, já dá para você sacar que estragou muita coisa. Por isso que, entre pagar para ver e tentar se salvar, a escolha é tua. Mas vamos lá. O governo japonês afirma que pelo menos 100 hectares em dois municípios da província de Ishikawa foram inundados pelo tsunami, tá? Após o grande terremoto de segunda-feira. Então você vê que em apenas 2 cidades, tá, inundou mais de 100 hectares. Então você já imaginou se fizer a somatória toda da costa que aconteceu de fora a fora? Quanto que não foi? Tá? O Ministério de Terras conduziu uma análise na cidade de Suzu e na cidade de Noto, tá? E ao longo do mar do Japão, usando as imagens aéreas fornecidas por um helicóptero de resgate da província. É aquilo que eu falei antes.
está transportando os mantimentos, as coisas, as ajudas, por via terrestre, deu bloqueio, por que não usa um raio do helicóptero? Os caras têm helicóptero. Tá aí, ó. Para poder agilizar o processo. Mas não. Tá, você vê que nessa hora todo mundo se esquece de tudo, mas continuando. As áreas confirmadas como inundadas incluem 15 hectares do porto de Ida, né, na cidade de Suzu, e 27 hectares em Nunoura e Kurikawashiri, na cidade de Noto. A extensão dos danos nas casas ou a profundidade das inundações permanece desconhecida. E vai continuar, porque se não fizerem agora, isso aí logo depois que deu, vai começar a secar, e nessa já sabe, né? Não dá para medir mesmo, até porque também época de inverno, época de neve, é a época mais que o ar é mais seco. Então a evaporação é muito mais rápida. Mas, vida que se segue. Tá? O tsunami atingiu grandes áreas após o terremoto. Funcionários do Ministério dizem que a verdadeira extensão das inundações provavelmente será muito maior. Então você vê que o próprio governo japonês está falando. Você vê que uma das características, curiosidades, tá? Nem características, curiosidades do tsunami. Então, essa parte aqui de curiosidades que está saindo assim, encerra por aqui também. Então, só uma consideração. Então, já deu para você ter duas informações sobre o que é questão, né, de minutos ali, 1 minuto, 2 minutos, para a coisa começar a chegar, começar a bombar. Então, acredite se quiser. Tá? No caso, se tiver que sair correndo, como é que fala? Para poder se salvar ou não. Ah, japonês, mas eu não sei onde tem um centro de evacuação. Beleza, meu corra. Vá para um lugar alto. Quem assistiu os vídeos de Fukushima deve se lembrar. Tinha muito moleque de escola que eles foram evacuados, só que primeiramente eles não foram evacuados quando deu o tsunami para um centro de evacuação. Eles foram direto para o lugar mais alto que tinha ali, que era um alto do morro. Não foi para uma escola, eles não foram para uma escola, não foram para a prefeitura, não, eles foram para um morro mais alto que tinha. Aí a água chegou, tá? Quem assistiu esse vídeo viu a molecada chorando, o pessoal chorando, tudo desesperado, a água tomando conta. E ele só observando, depois da correria toda que deu. Por isso que eu falo, é questão de minutos, tá? Acredite se quiser. Aí é questão da, como é que se fala, da segurança de cada um priorizar a sua segurança e a segurança da sua família. E você viu que é aquilo que eu já havia falado em outros vídeos, até mesmo antes de dar esse problema com o Ishikawa, em questão de fazer provisão de comida, de ter estocagem de comida. Porque se você depender do governo, você vê que muita gente vai passar fome. Muita gente vai passar frio. Porque você pode ter certeza que não tem cobertas para todo mundo. Tá? Tanto que como é que se fala em relação à proteção à hipotermia? Eles estavam falando, se você não tiver uma cama de... Porque o governo japonês vai começar a dar um monte de cama de papelão. Se você não tiver uma cama de papelão, pegue, jogue alguma coisa no chão, mas tente evitar o contato frio direto do chão. Porque esse tipo de coisa vai te fazer perder calor corporal. E nisso, para você entrar num estado de hipotermia, é muito rápido. Eles estavam explicando. E tem também aquela velha história que tem vários sintomas. Começa com frio extremo, daqui a pouco a pessoa fica meio bamba, meio zonza, começa a perder velocidade de raciocínio, aí daqui a pouco ela desmaia e acontece o último estágio que você já sabe o que é. Então, tá tendo vários alertas, tá? Por isso que eu falo assim, procure não depender como é que se fala, o seu bem-estar só do governo. Faça a sua parte, tá? Procure ter uma certa quantidade de estoque de comida. Por mais que você fale, é besteira. Então tá, você vê que nessas horas a besteira ajuda muita gente.
Então procure ver direitinho, tá? O que dá para você fazer, o que dá para você estocar, o que dá para você guardar, aquilo que eu falei, não vai ser jogado fora, não vai ser perdido o estoque que você faz. Porque se você ficar de olho em datas de validade, é só você ir trocando. Tá? Claro que para fazer um certo estoque no começo, dá um certo gasto, dá. Mas você vê que isso aí pode te ajudar na hora do vamos ver. Porque você vê que aconteceu naquele local, mas você vê que como é que se fala? O terremoto ele se espalhou para outros locais. E nós aqui no Japão, nós estamos sujeitos a tudo. De norte ao sul, de leste a oeste. Então falar que existe um local seguro, que não vai dar certas situações, mentira. Dá. Só que tem locais que são mais, como é que se fala assim, mais suscetíveis que outros. Vou dar um exemplo. O estado de Gifu, onde eu moro, basicamente é uma cadeia de montanhas. Ele fica no meio do Japão ali, basicamente. Então para receber um tsunami, só se o troço for muito grotesco. For aquele tsunami de filme, como é que se fala? De filme de Hollywood. Então, nós estamos aqui, pelo menos no estado de Gifu, salvos de tsunami. Então, esse problema de tsunami para nós não tem. Mas o terremoto tem. Entende? Então, a diferença do local que você mora faz toda a diferença para a quantidade de risco que você vai passar ou não. Não sei se você reparou. Também, para você que mora aqui no Japão. Determinadas nevascas que dá muito mais no litoral. Então você vê que quando dá aquele problema de interrompimento de suprimentos ou, como é que se fala assim, congestionamentos muito longos por causa de neve, etc., você vê que a grande maioria do que é perto do litoral. Então você vê que morar perto de litorais não é uma coisa muito bacana. Tá? Só que aí entra o contraste. Para quem mora em áreas montanhosas, quando dá um terremoto, o risco é maior. Por quê? Pode dar desmoronamentos, como é que se fala? De montanha, etc. Coisa que quem mora perto no litoral, assim, que é mais plano, não tem tanto esse risco. Tem risco das casas caírem, esse tipo de coisa. Mas de pedra rolando na cabeça, como é que se fala? Árvores, morro abaixo, já não tem esse risco. Então você vê que uma coisa balanceia a outra ali. Então, para você que pretende morar no Japão, ou já mora no Japão e pretende morar em certas regiões e quer minimizar certos riscos, você tem que levar muito essas coisas em conta. Se você mora aqui numa área mais urbana, se você mora numa área mais rural, se você mora num plano, se você tem montanha perto, se você tem rio perto, se aquele rio tem histórico de transbordar ou não. Então tem todo pequenas preparações, parece coisa boba, tá? Que as pessoas se esquecem, sim. Mas faz toda a diferença na hora do vamos ver. Porque quando dá uma crise, não adianta chorar o leite derramado. Tipo assim, falta de preparação. Aí vai alegar assim, eu não sabia. Quando você está no vamos ver ali, alegar ignorância que eu falo, é falta de conhecimento, tá? Não é burrice. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas são burras de dar dó. Por quê? O conhecimento é tanto que não raciocina, não transforma aquilo ali para sabedoria. Então, é burra de dar dó com muito conhecimento. E tem pessoas, como é que se fala assim, simples, com pouco conhecimento, como é que são muito sábias. É aquela velha história, conhecimento nunca foi sinônimo de sabedoria. Tá? Mas, vida que se segue. Então tem muita coisa que as pessoas precisam levar em conta. Igual, por exemplo, eu vi um terreno ali, baratinho, do lado do rio. Vou comprar ele, vou fazer minha casa. Tá barato, tá barato. Será que vale a pena construir a casa naquele local ali, perto do rio? Será que aquele rio não tem histórico de
que ele tenha transbordado alguma coisa? Para você que mora aqui no Japão, já deve ter reparado que tem alguns locais que você anda, que você vê uma placa falando, ó, a água encheu até aqui. Transbordou o rio até aqui. Por incrível que pareça, tem locais que tem esses tipos de placa. Falando, ó, o nível da água chegou aqui, tá? Quando houve enchente. Então são locais que estão suscetíveis a enchentes. E você não precisa de muito esforço para saber que dependendo de você andando na rua, você enxerga, você vê. Mas e aí? Aí é aquela velha história, a japonesa não sei ler. É aquela velha história. Alegar ignorância nesse ponto não justifica. Por que eu falo? O mínimo básico para a pessoa, como é que se fala assim, se dar bem em outro país é ter no mínimo uma mínima noção da língua local. A partir da hora que você vai para outro local, sem falar nada dali, você assume todos os riscos. E não adianta querer ficar com todos os bônus sem o ônus, porque não acontece. A chance disso acontecer é muito mínima. E você tem que ficar dependendo dos outros. A sua, como é que se fala assim, autonomia é praticamente, dependendo da situação, quase zero. Para não falar zero, em determinadas situações. Porque você tem que ficar atrelado a sempre esse tipo de coisa. Sei que são palavras duras. Mas é aquela história, é realidade. Não adianta eu querer florear, como é que se fala assim, com a mentira, como é que se fala, mentira doce, em vez de uma verdade dura, uma verdade amarga. É a verdade. Verdade é verdade. Tá? Eu sei que quando eu falo determinadas coisas, muita gente não gosta e me ataca. Fato, como é que se fala, as pessoas têm o direito disso. Mas é aquela velha história. Antes de apontar dedinho, procura ver como é que é a situação realmente. Procura ver como é que é a veracidade das coisas. Tá? Errar, todo mundo erra. É aquela velha história. Eu errei. Também erro. Sou humano. Tenho tendências a fazer caquinhas. É aquela velha história. Mas um sinal que eu preciso melhorar, ter um pouco mais, como é que se fala, de atenção. Tá? Então, já dá para você ter uma ideia de como a coisa tá rolando. O vídeo ficou compridão? Ficou compridão. Tá certo? Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tá? E se cuide que esse ano começou meio caca. Tá? Você vê que o ano do dragão aqui já começou meio caca e a gente não sabe o que aguarda para nós o resto do ano ainda. Tá? Então procure se cuidar, procure fazer a sua parte. Porque como nós estamos suscetíveis a muita coisa ainda, só Deus sabe o que vai acontecer nesse Japãozão ainda em 2024. Tá? Então, boa sorte. Tente se proteger de alguma maneira. Procure informações. Tá? Aquilo que eu falo, não precisa acreditar em mim. Procure informações. Tá? Faça pesquisa. Não é igual, por exemplo, as pessoas. Ah, não é Shiga, é Chica. Então você vê que as pessoas procuram informações. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Pô, muito bacana. Tá? Eu gosto desse tipo de coisa. Porque as pessoas saem da zona de conforto e elas vão procurar realmente a veracidade. É aquilo que eu falo, não precisa acreditar em mim. Procure. Tá? O mundo está aí para isso. Tá? Porque se você acreditar em tudo que as outras pessoas falam, cegamente, pode ser que, como é que se fala assim, seja levado ao erro. É igual no caso do nome da usina. Eu errei o nome da usina. Mas a situação está lá. Tá? Com várias fontes falando a mesma coisa. Acredite quem quiser. Tá? No caso da situação da usina. Da mesma forma, se acontecer alguma coisa, quem ficou pagou para ver. Tá? Da mesma forma que aconteceu lá em Fukushima também. Tá? Quem ficou pagou para ver. Né? Até que foi, como é que se fala assim, forçadamente a evacuar. Mas do contrário, né? Quem ficou pagou para ver. Quem não quis ficar, como é que se fala, pagar para ver, saiu fora de alguma maneira. Tá? Ah, japonês é difícil? Pô, é difícil. Como é que se fala? Mas entre ficar, como é que se fala, e se lascar, e você tentar dar uma nova guinada em outro local, vai de cada um. Tá? Como é que se diz? Mas vida que se segue. Tá certo? E Maido